Eu tive vendo um vídeo do rei Charles da Inglaterra, que estava diante de 3 pessoas, uma mulher preta, uma mulher branca e um homem. Ele conversa primeiramente com a mulher preta, em seguida ele se dirige à mulher branca e aperta a mão dela. Depois ele se dirige ao homem e aperta a mão do homem. E aquela mulher preta, embora mantenha um sorriso no rosto, ela olha para o cumprimento das mãos dos outros 2. E de repente comecei a pensar na diferença entre como um rei se relaciona com as pessoas e como Jesus se relacionava com as pessoas. Eu olhei 2 textos bíblicos de Lucas, um no capítulo 5 e um no capítulo 15, que demonstra como Jesus se relacionava com pessoas marginalizadas. O primeiro texto, Lucas 5, 27, diz: depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Publicano era um profissional que arrecadava impostos do povo israelita em favor do Império Romano. E Jesus o convidou para segui-lo. Também em Lucas 15, Jesus se assenta para ensinar. E o texto da palavra de Deus nos diz que todos se assentavam para ouvi-lo. Ali estavam com ele publicanos e pecadores reunidos para ouvi-lo. Eu observe que Jesus tinha uma relação diferente com as pessoas marginalizadas. Jesus se reunia com os marginalizados, inclusive para a sociabilidade. No versículo 29 de Lucas 5 diz: então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa, e havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Jesus participava da vida social, inclusive ia na casa de pessoas que eram desprezadas pela comunidade, como era o caso de Levi, também conhecido por nós como Mateus. E lá estavam os amigos de Levi, publicanos e outras pessoas. É interessante também como Jesus não apenas participava de sociabilidade, de encontros sociais com pessoas desprezadas e marginalizadas pela sociedade, mas Jesus também ele ensinava pessoas marginalizadas, fazia parte do público-alvo de Jesus, as pessoas marginalizadas. Lucas 15, por exemplo, diz que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-los. Os publicanos que eram marginalizados porque estavam a serviço do império, e os que eram chamados de pecadores ou de desviados, eles se reuniam com Jesus para ouvi-lo. E eles se reuniam com Jesus para ouvi-lo porque eles se sentiam acolhidos, porque eles se sentiam respeitados, porque eles se sentiam tratados como gente, como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. A diferença não é na atitude de Jesus, mas na reação dos religiosos. Quando Jesus se assenta com os pecadores, os publicanos, para ensinar, o texto diz que os fariseus e os mestres da lei o criticavam e dizia: este homem recebe pecadores e come com eles. Ficavam ali pelos bastidores murmurando, com mimimi, eles se achavam. Quando Jesus estava, por exemplo, no encontro de sociabilidade, participando daquele jantar, daquele banquete, o texto diz que os fariseus e os mestres da lei, que eram da mesma facção, eles se queixavam aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Ou seja, percebe bem que os fariseus se achavam muito acima das demais pessoas e com elas não comiam e certamente não investiam tempo para ensiná-las na palavra de Deus, ou a palavra de Deus. Mas Jesus não apenas participava da sociabilidade com essas pessoas, mas Jesus ensinava. E quando eles questionavam, Jesus respondia:
de maneira interessante. Por exemplo, quando eles questionaram no momento em que Jesus estava ensinando pecadores e publicanos, a resposta de Jesus foi com 3 parábolas. Jesus contou a parábola da moeda perdida, que a mulher se empenhou ao máximo para encontrar aquela moeda. Contou a parábola da ovelha perdida, que o pastor, mesmo tendo salvo 99 ovelhas e havia perdido apenas uma, ele não calculou pelo lucros e perdas ou como números, mas ele foi atrás daquela que estava perdida. E contou a parábola do filho perdido, que abandonou a casa, gastou todo o dinheiro, mas quando voltou foi recolhido, foi acolhido com muita alegria, com muita dança, com muita festa. E quando se tratava da sociabilidade em que Jesus foi criticado por estar jantando com pecadores e publicanos, Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os gentios. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. A pergunta que eu faço lendo esse texto é simples: com quem as igrejas dos nossos dias se parecem? Elas se parecem mais com Jesus ou com os fariseus? Elas participam das festas dos pecadores ou elas ficam de longe criticando quem participa? Elas ensinam pecadores e publicanos ou elas ficam de longe criticando como fariam os fariseus? É isso que nós precisamos pensar. Isso começa a fazer diferença muito grande no porquê existe tanto desigrejado hoje. Por que tanta gente não se interessa por igreja? É porque as igrejas perderam a identificação com a pessoa de Jesus. Elas se voltaram tanto para a Bíblia que elas estão se identificando mais com os religiosos do que com Jesus, o Cristo de Nazaré.